Olá, sou o professor Tasca. Hoje é dia 11 de março de 2022, são 19 horas. Falo desde Curitiba, nesta segunda aula de nosso curso de aperfeiçoamento em recursos cíveis. Aula na qual trataremos da apelação e da sustentação oral. Pois bem, primeiro, um comentário, ou melhor dizendo até, né, conforme anunciei no início, né, um registro a respeito dessa belíssima obra, Eles, os Juízes, vistos por um advogado, do jurista italiano Piero Calamandrei. É um livro muito legal, porque embora às vezes a gente fique um pouquinho assim, deslocado, já que vez por outra, o autor faz referência à dinâmica dos processos julgados na Itália, com um sistema processual um tanto distinto do nosso, mas, assim, as lições são bastante valiosas e acredito que seja muito bom a gente ter contato com certas pérolas de conhecimento, como esta, por exemplo. Todo advogado vive no seu patrocínio certos momentos em que, esquecendo as sutilezas dos códigos, os artifícios da eloquência, as astúcias do debate, não sente mais a beca com a qual se vestiu, não vê mais as togas com que se vestem os juízes, e dirige-se a eles, fitando-os nos olhos de igual para igual, com aquelas palavras simples com que a consciência do homem se dirige fraternalmente à consciência de seu semelhante para convencê-lo da verdade. Nesses momentos, a palavra justiça volta a ser fresca. Fresca e nova, como se fosse dita, então, pela primeira vez. E quem a pronuncia sente passar em sua voz um ruído discreto e suplicante, como aquele que passa nas palavras do crente que ora. Bastam esses momentos de humildade, solene e sinceridade humana para resgatar a advocacia de todas as suas misérias. E outra frase que se tornou clássica no âmbito do direito. Essa eu acredito que até muitos de vocês já tenham ouvido em algum momento da vida. O advogado deve saber sugerir de forma muito discreta ao juiz os argumentos que lhe deem razão, de tal modo que este fique convencido de os ter encontrado por conta própria. Porque ele vai tratar aqui no livro sobre o problema que é, por vezes, o enfrentamento. Né? Então, ele diz que é a mesma coisa do aluno brigar com o professor na hora da avaliação. Então, eventualmente, poderá vir alguma surpresa desagradável em relação a isso. E eu tenho uma experiência a respeito dessa temática que aconteceu logo no início da minha advocacia, que eu fui fazer uma das primeiras sustentações orais no Tribunal de Justiça. Na verdade, acho que era no Tribunal de Alçada ainda, do estado do Paraná. E eu usei uma expressão assim que os magistrados consideraram um tanto quanto ofensiva, porque eu disse que o juiz, na primeira instância, no caso da apelação, tinha decidido com uma só canetada. E eles não gostaram, né? Porque entenderam que aquilo era algo assim ofensivo à magistratura. Até um dos magistrados, um dos desembargadores, se era tribunal de alçada, era juiz, né? Um dos juízes disse que se o meritíssimo da instância originária decidiu com uma só canetada, porque bastava aquela canetada. Enfim, aí eu levei uma cacetada e acabei, né, aprendendo que a sutileza, né, é melhor do que um enfrentamento. E para arrematar essa menção inicial de cultura jurídica,
de Piero Calamandré. Pode ser que o ofício do advogado requeira mais engenho e mais fantasia do que o do juiz. Encontrar os argumentos, que é a tarefa do advogado, é tecnicamente mais árduo do que escolher, como faz o juiz, entre os já encontrados pelos defensores. Mas que angústia de responsabilidade moral nessa escolha. O advogado, quando aceita a defesa de uma causa, tem seu caminho traçado. Pode ficar sereno como o soldado na trincheira, ao qual a seteira indica em que direção deve atirar. Mas o juiz, antes de decidir, necessita de uma força de caráter que pode até faltar ao advogado. Precisa ter a coragem de exercer a função de julgar, que é quase divina, apesar de sentir dentro de si todas as fraquezas e talvez todas as baixezas do homem. Deve saber intimar o silêncio a uma voz irrequieta que lhe pergunta o que teria feito sua fragilidade humana se ele se visse nas mesmas condições em que se encontra o réu. Deve estar tão seguro de seu dever que esqueça cada vez que pronuncia a sentença a admoestação eterna que lhe vem da montanha. Não julgarás. E essa verdade, durante também a minha trajetória de estudos do direito, eu pude constatar em duas ocasiões especiais, né? A primeira, enquanto estudante ainda na Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu me voluntariei a ser jurado. Mas olha que tarefa difícil, hein, ser jurado. Porque aí a acusação vem, apresenta a sua tese, a defesa vem, apresenta as suas razões, e o jurado, como juiz popular, fica perdido. Já não sabe mais em qual versão acreditar, e o receio sempre de cometer uma injustiça, ainda mais em se tratando de processo criminal, onde a liberdade do réu, um bem valiosíssimo, que segundo o ordenamento jurídico, ao menos ocidental, né, só considera inferior ao direito à vida, mesmo à integridade física, vamos dizer, né, mas o direito à liberdade é muito importante. Então, a gente ficava muito angustiado. E depois, quando eu fiquei 5 anos como juiz leigo no Juizado Especial Cível, em Pato Branco, na comarca de Pato Branco, eu pude sentir o que sentem os magistrados quando são levados a tomar uma decisão, né? Por isso que Piero Calamandré diz que o juiz vai escolher uma das teses, modo de dizer, né? Porque ele tem que julgar com base nos fatos que lhes são apresentados e que estão devidamente provados e no ordenamento jurídico correspondente, ou seja, nas regras de direito que se aplicam àqueles fatos. Não é uma tarefa fácil, e depois daquele tempo eu achei que realmente vocação para juiz eu não tenho, né? É melhor ser advogado nessa perspectiva. Pois bem, colegas, doutoras, doutores, puxa, que bacana, né? A gente está aqui juntos mais uma vez para desvendarmos alguns dos mistérios do mundo dos recursos, do universo jurídico. E hoje, apelação e sustentação oral. Antes de tratarmos dogmaticamente das regras e interpretação delas pertinentes ao tema, permitam-me mais uma divagação de cunho cultural, só para dizer de onde surgiu o recurso de apelação no sistema jurídico ocidental. Nós sabemos que toda a estrutura do nosso direito, especialmente do direito privado, e com ênfase para o direito civil, vem da Roma antiga. E o processo civil também ali tem as suas raízes. Só que a história do direito romano se divide em 3 grandes fases. Nas 2 primeiras delas, todas as decisões proferidas nos processos eram irrecorríveis.
Então, grosso modo falando, na realeza romana, vigorava aquilo que se chamavam ações da lei. Só cabiam as ações previstas na lei, havia um formalismo absoluto na dedução dos pedidos, todo o processo era oral e o juiz, escolhido pelas partes, não era um funcionário público, era um cidadão, decidia aquilo que ele sentia. Por isso chama-se sentença. O que o juiz sente em relação à apresentação dos fatos e a aplicação das normas. Aí, com a República, vem uma nova fase do processo chamado processo formular, per fórmulas, que mantém certas características do processo mais antigo e que também prima pela oralidade e irrecorribilidade das decisões. Então, as decisões não eram passíveis de nenhum recurso. O recurso só vai surgir na última fase da história romana, que é a do Império. E ele surge como uma característica, assim, bastante curiosa, né? A appelatio, a apelação. Era uma reclamação, passou a ser uma reclamação que a parte fazia diretamente ao imperador romano. Então, não se conformando com a decisão do iudex, que era o juiz, não empregado ainda, o juiz que era um cidadão escolhido, e o imperador acabava tendo a última palavra. A partir de então, ali no início da nossa era, né, porque o Império Romano vai começar ali na primeira metade do século I da nossa era, o processo sofre assim, alguma transformação bastante grande. O processo que era público, ou seja, os casos eram julgados no fórum. O que é o fórum? Um espaço aberto, uma praça pública, onde os litigantes se reuniam, junto normalmente com os seus procuradores, mas não era obrigatório isso também. O advogado vai surgir nessa época no âmbito ocidental, mas nem sempre estava atuando, e as decisões eram proferidas também verbalmente. Então, a partir dessa realidade, vai se transformando, o processo passa a ser realizado, os julgamentos passam a ser escritos e realizados em caráter não secreto, né, mas fechado. E o imperador, então, cheio de demandas para decidir, delega isso para funcionários estatais, para burocratas. Começa, então, todo esse sistema que nós temos hoje, né, de um processo escrito, bastante regrado, normatizado, e cujas decisões são passíveis de recurso. E a apelação é o recurso civil por excelência. Algumas mudanças foram verificadas no Código de Processo Civil vigente em relação ao Código de Processo Civil anterior. Nós, como operadores do direito, obviamente as conhecemos, e a ideia hoje, então, é destacarmos, né, além daquelas normas gerais que se aplicam aos recursos, algumas características especiais, distintivas, principalmente em relação ao sistema anterior, que ainda demandam, de certo modo, uma construção jurisprudencial. Doutrinária, a doutrina não perde tempo, né? A doutrina, ela vai se construindo mesmo antes de uma nova legislação entrar em vigor. E ainda mais no Brasil, como também na Itália, que tem um certo fetiche pelo processo, pelas regras procedimentais, que às vezes são consideradas até mais relevantes do que as próprias normas de direito material. Pois bem, então, eu penso que a gente possa passar em revista, são poucos dispositivos que tratam
da apelação, propriamente. Então, vamos mencionar esses dispositivos e vamos fazer algumas observações, alguns comentários, especialmente baseados na doutrina, e no momento seguinte até também da jurisprudência. Da sentença cabe a apelação, é o que diz o artigo 1009 do nosso Código de Processo Civil. Aí, no parágrafo 1º, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo do instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Essa é uma grande novidade. Por quê? Porque na sistemática anterior, nós tínhamos o recurso de agravo com uma amplitude bem maior. Embora a lei restringisse a interposição do agravo por instrumento, como ainda restringe hoje, as demais decisões interlocutórias não passíveis, então, de questionamento direto por agravo de ou por instrumento, tanto faz, né? O que é o instrumento, né? Era a formação paralela de autos. Ainda hoje chama-se agravo do instrumento, se bem que com o processo eletrônico poderia muito bem até ter uma outra designação, né? Formava-se um processo apartado, chamado instrumento, mas ao lado dele havia o chamado agravo retido, cabível, então, contra toda e qualquer decisão interlocutória. Inclusive, o agravo do instrumento não era, obviamente, de interposição obrigatória. Se a parte, mesmo diante de uma hipótese da qual seria cabível a interposição do agravo do instrumento, assim não o quisesse fazer, poderia simplesmente fazer ali um agravo retido e, por ocasião da interposição do recurso de apelação ou das contrarrazões, então poderia reiterar o conteúdo daquele agravo a fim de que o tribunal dele tomasse conhecimento. Pois bem, parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Sim, sim, sim. Por quê? Por quê? Contraditório, naturalmente, né? Então, ficou lá uma decisão interlocutória contra a qual, de acordo com o artigo 1015 do nosso Código de Processo Civil em vigor, não cabe agravo do instrumento. Então, a parte vai suscitar, especialmente se ela o fizer em contrarrazões, né? Porque se suscitar em apelação, quem vai responder já vai rebater de pronto. Mas, em contrarrazões, para se garantir a oportunidade do contraditório, então o apelante será intimado a se manifestar. Pois bem, mas e se a decisão contiver na sentença, no caso, alguma matéria que possa ser impugnada mediante agravo do instrumento, naquelas hipóteses do artigo 1015? Tem que fazer a apelação e o agravo também? Não, porque princípio da unirrecorribilidade das decisões, de modo que tudo vai ser questionado, tudo vai ser discutido no âmbito da apelação. Então, a apelação cabe quando? Quando for proferida uma decisão que dá fim, que encerra a fase cognitiva, a fase de conhecimento do procedimento comum. Agora, isso abrange dois conjuntos, vamos por assim dizer, de hipóteses, né? Uma, o processo pode ser resolvido sem julgamento ou sem resolução do mérito, conforme as hipóteses do artigo 485 do CPC. Ou duas, quando houver resolução do mérito, conforme o artigo 487. Logo, a apelação volta-se contra decisões, sentenças terminativas definitivas. Além disso,
volta-se contra decisões interlocutórias que não foram abrangidas pela preclusão. Por quê? Se cabe agravo de instrumento em relação a uma decisão interlocutória e o agravo de instrumento não é interposto, precluiu, não se questiona mais. Mas, se a matéria não comporta interposição de agravo do instrumento, então ela vai ser suscitada como preliminar de apelação. Pois bem, quando isso acontece nas contrarrazões, o que a doutrina está dizendo? Que as contrarrazões assumem uma função híbrida. Por que híbrida? Porque ao mesmo tempo, isso é curioso, né? Até meio paradoxal, assim. Ao mesmo tempo em que a parte vai requerer a manutenção da sentença, veja que é a resposta a recurso, né? Então, nesse caso, nós temos aí o apelado dizendo: tribunal, mantenha a sentença, mas pode mudar algum aspecto relativo ao processo quando suscita uma matéria que foi decidida lá no curso, no encaminhamento processual, decisão essa contra a qual não era cabível agravo de instrumento. Então, um exemplo, né? Houve um incidente de falsidade documental. E aí, esse incidente foi rejeitado. Digamos, mesmo assim, né? O pedido foi julgado improcedente. Aí vai lá a parte apela e a outra parte vai nas contrarrazões de apelação requerer que seja reavaliada aquela questão anterior que não foi abrangida pela preclusão. Se houvesse previsão expressa de admissibilidade do agravo por instrumento, aí precluiu, já era. Boa noite. Pois bem, essa é aquela situação na qual, segundo comentamos no primeiro encontro, é possível a situação daquele que apela ficar pior do que estava, né? Então, a chamada reformatio in pejus, ou uma reforma para pior, que era inadmissível na sistemática anterior, agora nessas duas hipóteses são aceitáveis. A uma, apreciação em contrarrazões de conteúdo decisório de natureza interlocutória não abrangido pela preclusão. Duas, majoração de honorários de sucumbência, acaso o recurso de apelação seja improvido. E na única hipótese, é claro, de improvimento. E conforme a gente vai verificar, os honorários de sucumbência recursal só se admitem quando ocorre uma alteração de instância, vamos dizer assim. Não cabe fixação de honorários recursais em embargos de declaração, tampouco em agravo interno, é o que está decidindo o Superior Tribunal de Justiça a respeito disso. Agora, vejam que curiosa uma situação. Curiosa a situação. A parte apela. O apelado, nas contrarrazões, alega, aduz, sustenta, como eu já falei, quem alega sempre é o adversário, né? Porque a alegação é uma palavra um tanto quanto fraca, já parece que é um negócio meio furado, né? Tá alegando. Mas então, aí o recorrido, o apelado, vai sustentar alguma questão não abrangida pela preclusão. Mas a apelação não é conhecida. Chega lá no tribunal, o tribunal diz, fora do prazo, por exemplo. Ou então, não atende à dialeticidade. Já vamos reforçar isso, né? Isso é muito importante, é fundamental o princípio da dialeticidade.
já vinha sendo afirmado antes, só que não estava taxativamente previsto na lei, agora está. Mas aí, como é que fica a situação daquele que arguiu nas contrarrazões alguma matéria que não foi abrangida pela preclusão e que poderá vir a aproveitar a sua posição dentro do processo? Seu recurso principal não é conhecido, não se trata propriamente de recurso adesivo, né, um pouco diferente, mas essa pretensão acessória, vamos dizer assim, né, que é deduzida nas contrarrazões, fica prejudicada também? Não. Segundo a doutrina, não. Ou seja, existe uma autonomia entre a apelação e as contrarrazões, no caso. Então, se o recurso principal, que é a apelação, não for conhecido, nada impede que a matéria que esteja sendo discutida em contrarrazões, conforme essa regrinha, seja efetivamente apreciada, né? Então, é um pouco diferente do recurso adesivo, né? Porque o recurso adesivo, ele segue a sorte do principal sempre. Portanto, que às vezes, quando o apelante tem receio de que vai perder e de que o recurso adesivo poderá ser provido, ele simplesmente vai lá e desiste do recurso, né? Pronto, acabou. Desistiu do recurso, resolveu o problema dele. Porque aí não vai impedir que o recurso adesivo seja de fato apreciado. No caso das contrarrazões, não. No caso das contrarrazões, a doutrina tem considerado, ainda a jurisprudência ainda não se pronunciou muito a respeito disso, né? Eu pelo menos não achei nenhuma decisão nesse sentido, mas o posicionamento doutrinário é tranquilo nesse sentido, né? Mas e se acontece aquilo que também está de novidade dentro do Código de Processo Civil, um julgamento parcial de mérito, que agora é possível, né? Quando o juiz vai fazer o saneamento, ele pode já considerar que uma parte do pedido é procedente ou improcedente, conforme sejam as circunstâncias ali. Vai caber apelação? Não. Não, porque considera-se como uma decisão interlocutória. A apelação cabe da decisão terminativa. Terminou o processo. Uma decisão parcial de mérito, ela não vai terminar o processo. Ela simplesmente vai estabilizar uma parte da relação jurídica processual. Portanto, o recurso cabível nesse caso será agravo de instrumento. Muito bem. Em relação aos efeitos da apelação, primeiro vamos dizer sobre a devolutividade da apelação, ou seja, a apelação devolve ao tribunal amplamente o conhecimento da matéria, seja quando a sentença está posta em um único capítulo ou quando está posta em vários capítulos. Se a apelação for improvida, então há a sucumbência recursal, que acaba sendo uma piada, como eu disse no nosso primeiro encontro, porque a magistratura não está propriamente prestigiando muito essa regra de sucumbência recursal, bastando ver que na jurisprudência nós vamos encontrar a maioria das decisões, como uma que eu mencionei no primeiro encontro também, que vai majorar, por exemplo, em 10 ou 15% dos honorários já fixados, né? Então, por exemplo, se é 10% a condenação na primeira instância, então vai virar lá 11,5%, 12% no mais tardar uma decisão. Lembrando sempre que não pode ultrapassar aquele máximo previsto na lei, que é o de 20%. E lembrando também que agora estamos aí com um problema sério no sentido de se questionar
a chamada fixação dos honorários de sucumbência por equidade, uma regra que era apenas para evitar o aviltamento dos honorários, agora, conforme a decisão que será ainda proferida, porque está em curso o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, servir justamente para o contrário, né? Para o aviltamento. Mas, enfim, quem viver, verá. Pois bem, então, como dissemos, unirrecorribilidade das decisões. Se a sentença trata, defere, revoga, confirma, tutela provisória, puxa, mas tutela provisória é uma das matérias que está prevista lá no artigo 1015, contra a qual cabe agravo do instrumento. Não, né? Vai caber a apelação. Por isso que a apelação acaba sendo ainda mais, né, agora, o recurso cível por excelência. Então, nós vamos ver no nosso próximo encontro, semana que vem, quais são as situações que admitem, né, o agravo de instrumento. Então, mencionando rapidamente, né, a tutela provisória, mérito do processo, isso, claro, decisão parcial de mérito. Trata da arbitragem, da desconsideração da pessoa jurídica, gratuidade de justiça, etc. e tal. São várias situações elencadas no artigo 1015. Pois bem, então, como é que se dá, assim, né, o processamento da apelação? Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá nomes e qualificações das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade, pedido de nova decisão. Vejam que curioso isso, né? O agravo do instrumento é interposto diretamente perante o juízo ad quem. A apelação perante o juízo a qual. Então, a protocolização desse documento vai ocorrer em relação ao próprio juiz que proferiu a decisão. Aí precisa ficar escrevendo lá cada vez o CPF, o endereço da parte apelante ou da apelada? Não, né? Então, apesar de dizer aqui os nomes e a qualificação das partes, quase ninguém faz isso, né? Então, é fulano de tal, já qualificado nos autos. Agora, eu via essa semana um vídeo de um professor também a respeito desse assunto, e ele falou o seguinte, mas prestem atenção, aqueles que vão fazer prova da OAB, porque se cair o negócio dentro da prova da OAB, vai perder pontos se você disser já qualificado nos autos, né? Porque a lei exige a qualificação, mas exige pero no mucho, obviamente, né? Aí vejam vocês, ou vejamos todos nós, melhor dizendo, né? As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Aí que está a chave, né? Esse é o segredo. Quase tudo está aí. Quase tudo. Porque se o profissional, ao interpor um recurso de apelação, não pede uma nova decisão, ferrou-se. Acontece, então, a inépcia do apelo. Então, tem que ter obrigatoriamente o pedido de nova decisão. Aí, esse pedido vai se fundamentar basicamente em duas circunstâncias que nós mencionamos também no primeiro encontro, né? Nós dizemos, quando vamos recorrer, que, com toda aquela sutileza, né, que Calamandrei manda a gente utilizar, que a sentença contém errores improcedendo, ou seja, o magistrado
deixou de respeitar determinada regra processual e, portanto, a decisão é nula. Trata-se de uma intenção de invalidar a decisão. Agora, se nós dizemos que o juiz errou porque ele não avaliou corretamente a prova, ele não considerou de modo, desde o nosso ponto de vista, sempre, né? De modo correto os fatos, então aí estará um ou mais de um errores in iudicando, ou erros de julgamento. Então, são erros de forma e erros de fundo. Tá? Então, nesse sentido, o pedido de uma nova decisão é essencial. Agora, a dialeticidade, essa é fatal. Por quê? Porque você precisa impugnar especificamente os fundamentos da decisão. E quando nós estudarmos lá na frente recurso especial e recurso extraordinário, isso fica ainda mais grave em relação à apelação. Então, por exemplo, em relação à apelação, eventualmente pode passar aí por alto algum dos fundamentos da sentença que não vai ofender propriamente a dialeticidade. É claro que é preciso combater a sentença. É como o juiz, né? Diz que não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes. Em relação à apelação, é quase que a mesma coisa, né? Você não precisa rebater todos os argumentos do magistrado, mas a dialeticidade implica em dialogar com a decisão. Ou seja, então você vai dizer o porquê, as razões pelas quais você acha que essa sentença está equivocada nesse ou naquele ponto, quando o juiz cometeu esse erro de julgamento, ou então esse erro de forma, e vai pedir, então, uma nova decisão. Pois bem, aí, vamos voltar um pouquinho aqui no parágrafo 1º do artigo 1010, contra razões em 15 dias, tranquilo, né? Todos os prazos recursais são de 15 dias, no Código de Processo Civil, obviamente, exceto o de embargos de declaração. Parágrafo 2º, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Então, a apelação adesiva, ou recurso adesivo, que é cabível em determinadas situações, a clássica, né, é a apelação, ele pressupõe sucumbência recíproca. Agora, vamos dar um exemplo. A ação tem como um dos pedidos, ou vamos até usar um exemplo mais radical para poder ficar bem claro, né? Tem como pedido a condenação do réu a reparar danos morais. Aí lá na sentença, o juiz julga procedente o pedido e condena o réu a reparar danos morais ao autor e arbitro o valor em R$1.000. Pois bem, o autor ganhou. E nem pode propriamente, né, segundo toda a construção doutrinária que se faz em torno desse instituto tão importante que visa proteger os direitos de personalidade, né, fazer um pedido certo e determinado, porque cabe ao juiz arbitrar. É claro, né, hoje nós temos aí uma situação anômala no processo do trabalho, que não é objeto aqui do nosso estudo, mas que é interessante mencionar, que é aquele tabelamento, aquela tarifação, a reforma trabalhista trouxe tetos
para o arbitramento de reparação por danos morais. Tetos estes flagrantemente inconstitucionais. E isso, logo, logo, será assim deliberado. Mas, nesse caso do recurso adesivo, não existe propriamente sucumbência, nesse caso do pedido de reparação por danos morais, não existe propriamente sucumbência recíproca, e mesmo assim, né, o autor pode apelar, seja diretamente, seja por meio de recurso adesivo. Aí o réu apelou porque disse que não é o caso de condenação, ou seja, não houve ofensa a direitos de personalidade. Ok? Então, o autor que de início estava conformado, ele vai dizer, opa, é o caso sim, e eu quero mais. Justamente porque, embora não se veja estritamente a hipótese de sucumbência, ele não perdeu, ele ganhou. Mas a jurisprudência admite a revisão. Inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a majoração ou a diminuição dessas reparações, desses valores, tem sido motivo bastante suficiente para a admissibilidade de recursos excepcionais, de recursos especiais. Muito bem. Mas quem é que vai dizer se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade ou não? Na sistemática anterior, era o próprio juiz Acó que dizia: recebo a apelação porque tempestiva, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, preparada, tal. Daí intimava a outra parte para responder. Estão escutando o barulhinho do vento? Tá ventando aqui, hein? Mas ainda bem que o prédio chacoalha só um pouquinho. Muito bem, pessoal. Hoje não. Hoje, quem faz a análise da admissibilidade é o juiz ad quem. Exceto o que é de lamentar demais, nos recursos excepcionais. Já comentamos, né, que quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, toda e qualquer análise de admissibilidade recursal era feita, ou deveria ser feita, no juízo destinatário, ad quem. Aí veio aquela gritaria por parte da magistratura, e antes mesmo de entrar em vigor a lei, já mudaram para deixar como está a questão da interposição dos recursos especial e extraordinário, de modo que continuou tudo como antes, ou seja, levando as partes a, de regra, interporem agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Eu não cheguei a me aprofundar assim nas razões que levaram a essa mudança, ou seja, né, voltar ao estado anterior, status quo ante, como às vezes nós dizemos, porém, eu penso que foi assim contraproducente, né? Por quê? Porque é quase certo que quem não tem o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário admitido vai fazer agravo. Então, no final, né, é só realmente jogar o problema para frente. Para fechar essa primeira parte, para a gente ter um entendimento assim, juízo de retratação. Nós sabemos que é da tradição do agravo do instrumento permitir o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação?
a possibilidade daquele que pronunciou uma decisão voltar atrás. Então, na apelação, em certas situações, isso também é possível. No agravo do instrumento, ainda hoje continua sendo possível. Tanto que, em se tratando de processo eletrônico, nós verificaremos, não é mais obrigatório como era antes, ou como ainda é, se o processo for físico. O processo físico vai virar peça de museu, né? Já está virando. A comunicação da interposição do recurso ao juiz ou à quo, a fim de ele, eventualmente, e muito raramente também, exercer o juízo de retratação. Ainda no final do ano passado, estou ainda cuidando de um processo para um colega de Ponta Grossa, e foi proferida uma decisão interlocutória totalmente absurda. E interpusemos o agravo do instrumento, já que a interposição aconteceu, já que a decisão, né, foi proferida no contexto de um cumprimento de sentença. Mas eu imaginando e com a certeza de que a hora que o juiz visse aquilo, ia voltar atrás. Né? Porque até vou explicar assim para vocês verem, né, que situação mais absurda. Então, esse colega, que é meu cliente, é advogado também. E ele tem uma ação de cobrança de honorários contra uma entidade sindical. Contra um sindicato. Ele era advogado lá do sindicato, e aí briga de sindicato, que é uma coisa muito comum, né? Ele troca a diretoria, já querem chutar o advogado, já querem, né, fazer do jeito deles. Então, aconteceu que destituíram ele, e ele, então, acabou ajuizando uma ação de cobrança dos seus honorários, já que ele era advogado num caso de substituição processual em relação aos trabalhadores afiliados àquele sindicato. Pois bem, aí a ação de cobrança, uma ação civil, teve o pedido julgado totalmente procedente, porém, chegou no tribunal, o tribunal reformou em parte. E houve, então, uma sucumbência recíproca. O processo voltou para a instância originária e o advogado do sindicato, que ganhou sucumbência, ajuizou o pedido de cumprimento de sentença em relação àquela sucumbência que ele havia levado. Aí, lá na instância de origem, para cima da comarca de Piraí do Sul, lá onde o vento faz a curva. O vento está passando por aqui no 36º andar do prédio onde eu moro, mas ele vai fazer a curva lá em Piraí do Sul, né? Não à toa que é perto de Ventania, nome de outra cidade, né? O que aconteceu? Eles mudaram o polo ativo da execução, ou da ação, como se o advogado, então, fosse o autor, o advogado credor dos honorários, e o autor da ação, advogado da outra parte, o réu, né? Só que, não sei exatamente as circunstâncias, ocorreu de haver o pagamento desses honorários e não haver o cumprimento de sentença em relação à verba principal. Pois bem, vejam vocês que curioso, né? Aí, depois de um tempo, eu acabei assumindo o processo e não tive dúvida, né? Fiz o pedido de cumprimento de sentença, ou até antes, uma diligência lá para repatriar um dinheiro que já era objeto de penhora, que estava vinculado a outros processos, enfim. Simplesmente, o juiz disse que o processo estava extinto, porque houve uma sentença homologatória do pagamento daqueles honorários de sucumbência e aquela parte ficou extinta. Aí eu fiz embargo de declaração, disse, não, meritíssimo, o que está extinto é o cumprimento de sentença em relação
a sucumbência. Mas o pedido principal, né, ainda está pendente de cumprimento aqui. Pois ele manteve aí agravo do instrumento, aí juntamos lá para que ele visse o erro que cometeu, não viu. Diz que mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos, e agora vamos ver se lá no Tribunal de Justiça alguém presta atenção naquilo que está acontecendo, né? Mas tudo isso eu disse por causa do juiz de retratação. Quando a apelação é interposta contra uma sentença que indeferiu a petição inicial, então, indefira a petição inicial porque, de certo que faltou algum dos requisitos, ou coisa que tal, a apelação é interposta e o juiz pode se retratar em relação àquela sentença de extinção. E segundo a doutrina também, de um modo mais ampliado, toda e qualquer decisão terminativa que não tenha resolvido o mérito do processo, fica sujeita, né, a essa possibilidade de retratação por parte do magistrado prolator. Muito bem, então. Agora vamos para o 1011. Recebido o recurso da apelação no tribunal, distribuído imediatamente ao relator. Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5 do Código de Processo Civil. Quais são essas hipóteses, né? Então, decisão monocrática do relator num recurso de apelação. Vejam que essa também é uma exceção. Quando o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, inadmissível por quê? Porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade, parece óbvio, né? O recurso foi interposto fora do prazo. E até voltando um pouquinho, né? Fora do prazo. Eu vi um comentário também, eu não cheguei a encontrar a decisão do STJ a respeito disso, né? Mas que a parte interpôs um recurso de apelação depois que estava certificado nos autos já o trânsito em julgado. Então são 15 dias úteis, confere? Aí lá pelo, sei lá, 20º dia útil, o sucumbente resolveu apelar. Isso já na vigência do Código de Processo Civil em vigor agora, né, o de 2015. E aí, o próprio juiz, apelado, negou seguimento a esse recurso. E aí houve uma gritaria, porque não cabe a ele, teoricamente, fazer isso, e a matéria acabou chegando no STJ, e o STJ falou, não, o juiz agiu corretamente, né? Porque estava bem fora do prazo. É claro que, havendo uma dúvida razoável, comprovação de feriado local, algo dessa natureza, não pode, né, o juiz, em princípio, fazer juízo de admissibilidade, que isso cabe ao tribunal, ao juízo adquirente. Aí temos as outras hipóteses, que não vem ao caso aqui esmiuçarmos, né? Mas que também ensejam a decisão monocrática do relator. Pois bem, mas eu não concordo com essa decisão monocrática. O que eu faço? Agravo interno, né? De toda e qualquer decisão monocrática em tribunal, em princípio, vai caber o agravo interno, que então vai ser levado a julgamento no âmbito da colegialidade. No âmbito, então, conforme for a competência do tribunal, da sua câmara ou da sua turma, etc. e tal. Mas, se não for o caso de decisão monocrática, aí vai ser colegiada, naturalmente, né? Se não for por um, vai ser por um conjunto. Então, no mínimo, de regra, né? Os tribunais têm lá nos seus regimentos a composição de quórum, mas
como todos somos aqui do Paraná, então, no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, nas suas câmaras cíveis, em princípio, a colegialidade vai implicar na participação, na presença de 3 julgadores ao menos. Então, se não for o caso de decisão monocrática, é o inciso 2º do artigo 1011, o relator elaborará seu voto para julgamento do recurso no órgão colegiado. É o que normalmente acontece. Uma apelação raramente é julgada monocraticamente, ainda nos casos de ofensa à dialeticidade. De regra, o relator acaba dividindo esse ônus de não conhecer de um recurso, porque não enfrentou os fundamentos da sentença com os seus colegas. Então, é possível decidir monocraticamente? É, mas nem sempre. Nem sempre ele faz isso. É mais comum ele querer jogar a batata quente junto, né, com os demais colegas para decisão. Lembremos sempre do chamado princípio da primazia de mérito. O que significa isso? Parágrafo único do artigo 932. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida. Vamos dizer o seguinte, o relator viu lá, puxa, mas isso aqui foi interposto no 16º dia. Está fora do prazo. Mas ele, antes de considerar inadmissível, ele vai mandar intimar o apelante para dizer, ou para perguntar, né? Ou para dar oportunidade para que ele prove que a interposição, embora aparentemente extemporânea, ocorreu dentro do prazo legal. Muito bem. E agora nós chegamos num ponto, assim, um detalhe muito importante, que mudou bem a dinâmica dos julgamentos, dos recursos no âmbito dos tribunais, nomeadamente da apelação. Quem é um pouco mais antigo aí lembra dos chamados embargos infringentes. Quando, no julgamento de uma apelação, havia reforma da sentença por maioria de votos, a lei dava oportunidade para interpor um outro recurso com base no voto vencido. Era o chamado recurso de embargos infringentes. Hoje já não existe mais. No seu lugar, veio uma técnica de julgamento, mas algo interessante, que inclusive temos visto com bastante frequência ser utilizada no âmbito dos tribunais, até porque é obrigatório, né? Então, o que diz o artigo 942 do Código de Processo Civil? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá procedimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, aqui nós temos um detalhe bem importante. Os embargos infringentes, lá no passado, só eram admissíveis quando o voto vencido fosse conforme a decisão apelada. Vale dizer, os votos vencedores reformaram a decisão. Aí cabia embargos infringentes. Hoje não é assim. Hoje, qualquer julgamento não unânime, nomeadamente, né, segundo o artigo 942 no recurso de apelação, dá lado a essa chamada ampliação da colegialidade. Ou seja, então, deu 2-1, que normalmente vai ser isso, né? 2-1. Seja 2 pelo provimento, ou pelo improvimento, ou vice-versa.
Então, automaticamente, a lei obriga a ampliação da colegialidade. A convocação de outros magistrados, conforme a sistemática do regimento interno do tribunal, para a sequência, para o prosseguimento, para a complementação desse julgamento, a fim de que, então, a maioria possa prevalecer, inclusive com a possibilidade de mudança de voto daqueles que se posicionaram inicialmente de uma forma ou de outra. Porque até a proclamação do resultado, é possível o magistrado mudar o seu voto. Então, parágrafo 1º. Sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão, colhendo seus votos de outros julgadores que, porventura, compõem o órgão colegiado. É o que está acontecendo quase que sempre. Então, já, ó, deu 2-1, normalmente, né, o órgão colegiado está ali com vários membros. 5, 7 membros. Aí, já o presidente do órgão chama os outros e questiona se eles estão prontos para julgar. Porque, eventualmente, ali o magistrado chegou, pegou, né, o bonde andando, precisa de mais elementos para formar o seu convencimento, então daí ele pode pedir, né, vista do processo e o julgamento pode acontecer numa sessão seguinte. Aqui, aquilo que eu disse antes, né? Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento, porque até proclamar o resultado é possível mudar o voto. A técnica de julgamento prevista nesse artigo, parágrafo 3º, aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em, aí, além da apelação em si, né, ação rescisória, agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. E agora não se aplica a técnica da ampliação do colegiado no incidente de assunção de competência, na remessa necessária, que nós vimos que não é um recurso. A remessa necessária é meramente uma condição de eficácia da decisão, não é propriamente considerado um recurso. E quando o pleno de um tribunal ou sua corte especial profere um julgamento. Daí não tem ampliação, porque, né, o tribunal pleno ele que representa todo o colegiado daquele órgão jurisdicional. E nesse ponto, eu mandei para vocês o texto sobre isso, né? Considerações sobre a ampliação do quórum no julgamento da apelação. Esse texto dos pesquisadores Sandro Marcelo Kozikowski, são paranaenses, né? E William Soares Pugliese. Eles fazem, assim, uma análise bastante bacana a respeito do porquê dessa técnica. E vale a pena, eu sei que eu mandei à tarde, pessoal talvez não tenha conseguido ler, né, o texto, mas depois deem uma olhada, porque vale a pena mesmo, né? O porquê, os motivos de o legislador ter incluído essa técnica de ampliação do quórum, né? Ampliação do quórum significa dizer que 2-1 chamam-se outros 2 a fim de deixar a decisão mais refletida, mais debatida, buscando aquilo que, cadê aqui mesmo, prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, basicamente, é por causa, segundo os autores, né, dessa ideia de a jurisprudência de um determinado tribunal ser mais estável, mais íntegra e mais coerente, é que se permite essa ampliação, que se justifica, melhor dizendo, né, essa ampliação de quórum. Então, eu vou ler aqui só uns trechinhos para a gente poder entender melhor isso, né? É a partir do artigo 926 que se anuncia a hipótese do presente trabalho.
presente trabalho é o artigo que eles estão escrevendo. Tem-se que a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência não são meros requisitos legais, mas elementos essenciais para que um direito jurisprudencial se desenvolva. É necessário seguir esses parâmetros como um ideal normativo, ou seja, buscar um aprimoramento do direito positivo, ao mesmo tempo em que se preservam as garantias de segurança jurídica e de previsibilidade. Então, o que os autores dizem aqui nesse texto? Que a ampliação da colegialidade, que é a ampliação do quórum, que é essa técnica de julgamento, ela tem lugar para permitir, né, uma maior maturação, reflexão, estabilidade na jurisprudência daquele tribunal. Então, eles escrevem, cada magistrado, ao interpretar, atribui um sentido próprio ao direito. Esse fato constitui uma das premissas do ordenamento jurídico brasileiro e, ao mesmo tempo, do Estado democrático de direito. É justamente por isso que se permite aos julgadores a divergência nos julgamentos colegiados. Parece ser correta a afirmação de que a divergência contribuiu para a legitimidade democrática de uma decisão no Poder Judiciário, justamente por permitir que mais de um olhar seja lançado sobre uma determinada situação jurídica. E aqui vai, né, um artigo bastante extenso, mas dá para perceber já aonde eles querem chegar. Ou seja, é justamente para permitir que a jurisprudência de um determinado tribunal, ou melhor dizendo até, né, de um órgão fracionário, nesse caso, para que essa jurisprudência se estabilize, se consolide, que se permite essa ampliação de colegialidade. Por quê? Eles vão dizer no texto também que o magistrado que tem um determinado posicionamento, que está sempre vencido pelos seus colegas, embora ele seja livre para fazer isso, de certo modo, né? Formar o seu convencimento conforme as suas crenças a respeito da correção ou não de determinado posicionamento, mas permite que ele até mude de ideia. E, aliás, foi um exemplo que tivemos aí há uns 2 anos, um pouco antes da pandemia, relativamente àquela questão de ser possível ou não a um agricultor, pessoa física, pedir recuperação judicial. Então, eu atuei em vários casos dessa natureza, e mesmo aqueles magistrados que eram contra esse posicionamento, não só em razão dessa discussão interna, mas principalmente até em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acabaram se rendendo e mudando de ideia. Então, essa técnica é muito mais do que aquilo que previa a lei em relação aos embargos infringentes. É, aliás, algo de muito benéfico, embora, vez por outra, possa ainda suscitar alguma discussão, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Logo que entrou em vigor o Código de Processo Civil em 2016, eu participei de um julgamento no Tribunal de Justiça do Paraná, quando aconteceu essa divergência. Então, e era bem sobre exatamente essa questão aí do agricultor poder ou não, como pessoa física, pedir recuperação judicial. E aí ampliaram o quórum. E eu me manifestei porque eu queria fazer nova sustentação oral. E eles não queriam deixar. Não, mas os magistrados já estão aqui, aqueles que vão votar, eles não precisam ouvir de novo. Tudo bem. Só que, ciente dos argumentos que eram contrários ao posicionamento que defendíamos na ocasião, eu fiz questão de falar para rebater esses argumentos, é claro.
e aí acabaram deixando, né? E a própria lei diz que é possível a reiteração desse ato de defesa oral. Então, acabaram magnanimamente permitindo que o advogado novamente fizesse uso da palavra. E sobre isso nós já vamos tratar logo em seguida também esse tema tão importante que é o da sustentação oral. Na sequência, né? Efeito suspensivo, artigo 1012. Então, como regra, nós vimos na aula passada que os recursos não têm efeito suspensivo. Exceção é o recurso de apelação, que daí inverte a regra. O recurso de apelação tem efeito suspensivo. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então, algumas situações dentro dessa regra invertida são exceções. Algumas sentenças terminativas não vão ter automaticamente o efeito suspensivo. Quais são elas? Aquela sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. Por quê? A doutrina diz, porque essas sentenças, elas são baseadas em prova técnica. Então, vai lá o perito, né, e vai fazer o laudo de divisão da terra. Então, não tem muito que ficar discutindo, né? O juiz acata o laudo pericial e, pum, decide. A sentença não tem efeito suspensivo. Aquela sentença que condena a pagar pensão alimentícia também não tem efeito suspensivo. E, aliás, a jurisprudência é bastante ampla a respeito disso. Mas e se for uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos? Em relação aos alimentos, ela não vai ter efeito suspensivo, não. Ainda que a sentença firme, né, declare a condição de pai, por exemplo, em relação ao réu, e condene esse réu a pagar alimentos. Aí ele vai apelar dizendo, mas eu não sou o pai. Bom, mesmo assim vai ter que pagar a pensão, até que o tribunal decida essa questão. É claro, nós já vamos ver, né, a possibilidade da exceção também ficar sujeita a uma exceção, porque o tal do processo civil é algo bem complexo, né? Então, nós temos muitas regras, temos várias exceções, às vezes a regra inverte, como é o caso dos efeitos dos recursos, né? Especialmente desse que suspende a eficácia da decisão, que é o chamado efeito suspensivo. Aí temos aqui outras situações menos comuns, a dos embargos à execução, né? Essa é até um pouco mais comum, né? Mas a arbitragem, a interdição, são situações mais raras, entretanto estão previstas, né? Como decisões que, em princípio, têm a sua eficácia imediata assegurada, sujeitando, inclusive, a parte sucumbente à chamada execução provisória ou cumprimento provisório da sentença. Agora, em relação a essas hipóteses, vejam que coisa, né? Que constituem exceção à regra do efeito suspensivo. Pode ser que tudo ainda fique como antes, ou seja, que ainda assim o relator possa atribuir efeito suspensivo. Vejam que curiosa situação. É o parágrafo 4º do artigo 1012. Nas hipóteses do parágrafo 1º, que são essas, né, das exceções ao efeito suspensivo da apelação, a eficácia da sentença poderá ser suspensa, ou seja, o relator pode conceder efeito suspensivo. Se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, notem a conjunção alternativa ou. Lá no agravo de instrumento, não é ou, é e. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo do instrumento se
conjuntamente houver probabilidade de provimento recursal. É o famoso, que vem lá dos milênios anteriores, fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. No caso do agravo do instrumento. E houver perigo de dano, risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse caso, é ou. Então, basta que o apelante prove que ou ele tem, prove é modo de dizer, né? Que ele argumente e o relator se convença, né? Que ele tem probabilidade de ter êxito na sua apelação, ou que mesmo não tendo tanta probabilidade, poderá sofrer um dano grave de difícil reparação. Então, nesse caso, atribui-se ao relator essa possibilidade. Então, mini 13, para terminarmos essa parte da apelação civil. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. É o princípio da devolutividade, né? O efeito devolutivo que o recurso de apelação, de um modo muito amplo, tem em relação às questões tratadas dentro do processo. Então, nessa perspectiva, a devolutividade da apelação é a mais ampla possível. Parágrafo 2º, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas uma delas, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Devolutividade ampla, ou seja, as questões que foram discutidas lá, elas poderão ser discutidas novamente em grau de apelação. E agora vem um detalhe super importante também, que mudou bastante a sistemática da apelação na vigência do Código Civil de 2015. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no 485, que é aquela sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Decretar a nulidade de sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Constatar a omissão do exame de um dos pedidos. Decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. O que significa isso? Antes, simplesmente, o tribunal, dando provimento a uma apelação, por exemplo, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ou até que indeferiu a petição inicial mesmo. Então, por exemplo, o juiz lá considerou inepta a petição inicial. E, desde logo, ele julgou e tem conversa, né? Rejeitou. Aí vem a apelação, aí o tribunal vai julgar e dizer, não, peraí, mas está errado. A petição inicial está apta, ela preenche os requisitos, ela apenas não é do jeito que o juiz talvez gostasse que fosse, né? E antes, então, mandava obrigatoriamente restituir o processo ao juízo que proferiu a decisão para proferir outra. Era assim. Agora não é mais. Agora, se o relator, se o tribunal entender que há elementos suficientes para, desde logo, apreciar o mérito do recurso, assim o fará. É a chamada teoria da causa madura. A causa já está madura, ou seja, ali no processo já tem elementos de fato, elementos de direito, para que o tribunal, ao invés de mandar voltar lá para a instância originária, para que o juiz dê outra sentença, ele já julga o mérito mesmo, né? Então, nesse sentido, parece boa a regra do Código de Processo Civil e está funcionando. Está funcionando. É o mesmo que acontece, por exemplo, em relação à questão de reforma de uma sentença que reconhece prescrição ou decadência. É o parágrafo 4º
desse mesmo dispositivo. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeira instância. Isso é claro, né? Se houver elementos para tanto. Aliás, me perdoem que eu cometi um equívoco aqui, né? Eu falei da petição inicial indeferida? Não, daí não, né? Peraí, porque daí não se formou nem o contraditório, né? Então, fazendo aqui uma revisão mental, e ainda bem que em tempo, né? Peço escusas pelo lapso, mas eu me animei no negócio aqui e acabei. Então, não. Nesse caso do indeferimento da petição inicial, então ele só vai declarar nulidade mesmo e vai mandar voltar o processo para fins de se estabelecer o contraditório e o processo seguir, então, o seu curso normal. Por último, as questões de fato não propostas no juízo inferior, artigo 1014, poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, o apelante é que tem que provar essa força maior. E as matérias de ordem pública, essas sim, jamais ficam preclusas, vamos dizer. Podem ser suscitadas e mesmo reconhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, em qualquer tempo. Muito bem. Uma palavrinha sobre sustentação oral, para a gente fazer o intervalinho e daí voltar para tratar mais do assunto sustentação oral e também para tratarmos melhor do assunto apelação. A sustentação oral está prevista no artigo 937 do Código de Processo Civil. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e ao recorrido, e nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses: no recurso de apelação, no recurso ordinário. O recurso ordinário é aquele interposto contra uma decisão proferida numa ação originária do tribunal. Então, por exemplo, contra o acórdão que julga a ação rescisória, cabe recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. No recurso especial, também é cabível sustentação oral, no extraordinário também, nos embargos de divergência, na ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, e aqui está a novidade também em relação ao código anterior, no agravo do instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Essa é a grande novidade, porque na sistemática anterior não cabia sustentação oral no julgamento do agravo do instrumento. Além disso, a lei estabelece a possibilidade de o próprio regimento interno do tribunal prever situações outras nas quais seja cabível essa manifestação oral por ocasião do julgamento, como também em outras hipóteses previstas na legislação esparsa. Muito bem. Então, aqui temos algumas outras regras que nem sempre se aplicam, né? Por exemplo, no parágrafo 2º, o procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Não só esse, como outros relativos à ordem de atos processuais que deveriam ser observados no julgamento dos recursos, acaba ficando meio que letra morta, né? O parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, ainda não contemplando a pandemia que tornou todos os julgamentos virtuais até esse momento, pelo menos, né, nos últimos 2 anos, em relação à maioria absoluta dos tribunais do Brasil,
permite que o advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está situado o tribunal realize sustentação oral por videoconferência. Então, hoje, as sustentações orais, de regra, estão sendo feitas ainda, né, por videoconferência. Então, basicamente, né, a exposição da temática é essa. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vamos fazer...